Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Portal Jovem Empreendedor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito interessante e muito comentado por aí. Como conseguir uma vaga de emprego mesmo sem ter experiência. Então, se tu está chegando aqui na live, seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu já falo logo no início dessa live o assunto, porque ela vai ficar salva, né? Vai ficar gravada. Mas é importante que tu participe aí da nossa live, tá, gente? Por que a gente faz uma live? Porque a gente quer ver a participação de todo mundo. E já comecem apertando nesse coraçãozinho aí, para que essa live alcance mais pessoas. Boa noite, Valdirene, seja bem-vinda, seja bem-vindo à live. Gente, só para dar aqui uma explicação, a gente não aceita a gravação de vídeo, tá? Só com os nossos professores aqui para participar da live em vídeo, ou se for um dos da equipe aqui do Portal Jovem Empreendedor, tá, gente? Então, não sendo apenas pessoas convidadas, tá, gente? Boa noite, sejam bem-vindos. Já apertem nesse coraçãozinho aqui, apertem muito, muito, muito para que esse vídeo alcance as pessoas. Tem muita gente precisando assistir esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Vitor. Sejam bem-vindos. Quero ver a participação de vocês. Compartilhem com seus amigos, porque a gente vai falar sobre esse assunto aí, ó, interessantíssimo. Muito interessante. Que é como conseguir uma vaga de emprego mesmo sem experiência. Como é que faz isso, né, gente? Sempre que a gente faz uma postagem, fala um determinado assunto, as pessoas dizem assim, ó, vocês vão concordar comigo aí. E comentem se não concordam ou se concordam. Para conseguir vaga de trabalho precisa ter experiência, não é? Não é isso um dos assuntos mais comentados aí? A gente fala sobre emprego, sobre conseguir emprego sem ter experiência. A gente fala sobre cursos profissionalizantes. As pessoas falam, não tem como conseguir vaga de emprego sem experiência. Será que é verdade? Será que realmente isso é fato? Vamos descobrir nessa live aqui se isso é possível, se não é possível, se realmente tem que ter experiência, mas eu vou abrir aqui um parênteses aqui. A pessoa que hoje tem experiência, certo? Antes não tinha. Boa noite, profissão de alto nível, seja bem-vindo aí. Então, olha só. As pessoas que hoje têm experiência, um dia elas não tinham experiência, concordam comigo? Óbvio, né? Ninguém nasce tendo experiência. Como que elas conseguiram essa vaga de emprego? Como que elas conseguiram o trabalho? Né? De alguma forma. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa live. Uma dessas etapas que eu vou dizer aqui, provavelmente em algumas aí a pessoa fica trancada ou não cumpre, não faz, não corre atrás e é por causa disso não consegue a vaga de emprego. Então tem sim como conseguir vaga de emprego sem ter experiência, tá, gente? Isso é possível. Boa noite, Anastácio, seja bem-vindo. Tá, gente? Então, ó, é possível sim conseguir a vaga de emprego sem ter experiência? Claro que é possível, né? Vou dizer por mim mesmo, um dia eu não tinha experiência e hoje tenho, né? Em diversas áreas. E aí consegui a vaga de emprego lá quando eu comecei no trabalho, que eu comecei como office boy. Seja bem-vindo, Edna Nascimento, é isso? Seja bem-vindo, boa noite. Aqui ainda é bom dia, né? Aqui ainda tem um pouquinho de sol, salve! Sejam bem-vindos. Então, gente, olha só que interessante. Então, isso é uma coisa assim que eu vejo muita gente comenta, gosta de comentar. E os cursos, logo a gente fala aí. Não tem como conseguir a vaga sem experiência. Gente, obviamente que tem, tá? E a gente vai seguir alguns passos, mas antes de chegar nesses passos, eu quero abrir algumas observações, tá? Mas antes de começar mesmo, boa noite, Ivo. Clica aqui nesse coraçãozinho, tá, gente? Cliquem nesse coraçãozinho aí. Cliquem nesse coraçãozinho. Ó, tem muita gente solicitando para entrar na live, tá, gente? Para entrar na live, somente a equipe do portal ou os professores, tá? Ou vocês falem com a gente previamente, tá? Aí a gente pode liberar para outras pessoas participarem em vídeo, tá? Mas eu quero que vocês deixem os seus comentários aqui, tá? Vamos lá, então. Primeiro ponto, tá, gente? Primeiro ponto. Boa noite, Lídia. Seja bem-vinda. Primeiro ponto, tá?
Eu anotei aqui tudo direitinho para a gente seguir, né, aqui e não esquecer de nenhum item, nenhum ponto, tá? Primeiro item, tá? Olha só, por que muitas empresas, né, para a gente conseguir, né, entender isso, a gente tem que entender por que muitas empresas gostam de contratar, preferem contratar pessoas que têm experiência. Por que vocês acham isso? Vão comentando aqui, né? Por quê? Por que isso acontece? Tem uma razão para isso, eu vou explicar a razão aqui para vocês, e aí talvez seja mais fácil de vocês passarem por isso. Olá, análise de TI, sejam bem-vindos. Maiara, boa noite. Quan, é isso? Boa noite, aí seja bem-vindo. Nome diferente, né? Mas é isso aí. Bom, vamos lá. Por que será, tá, gente? O que acontece? Logo que eu sou contratado, tá? Digamos que eu sou contratado e fico ali 2 anos numa empresa, tá? Boa noite, Graçoneide, isso aí? Isaiana, eu acho que é isso? Isa, pode ser Isa também, né? Boa noite, Manuel. O que acontece, tá, gente? Olha só. Por que as empresas querem pessoas que já tenham experiência? Porque durante o início ali, quando eu começo a trabalhar numa empresa, quando eu entro, eu aprendo muito a questão de convivência no trabalho, regras. Então eu tenho esse aprendizado, tá? Tudo bom, Júnior? Seja bem-vindo. Então eu tenho esse aprendizado. Já estão entrando na live, não esqueçam de apertar aí no coraçãozinho para essa live alcançar mais pessoas, hein, gente? Aqui a gente está querendo ajudar quem está aí desempregado, precisa começar a trabalhar, nunca trabalhou e quer sair dessa daí. Vamos lá então? Então olha só. Nos primeiros anos ali, primeiro ano, segundo ano, tu vai aprender a conviver com equipe, com empresa, com regras, certo? Vai aprender algumas atividades. Se tu é do ramo administrativo, vai aprender algumas coisas administrativas. Se tu é do ramo da produção, vai aprender algumas coisas ali da produção, regras, como trabalhar, como conviver com os colegas. Então, por isso que muita gente, tá? Muita gente não, muitas empresas, muitos RHs aí, né, muitas empresas de contratação querem gente com experiência, porque já passaram por esse período. E aí que é a sacada. Que aí com essas dicas aqui, talvez tu já vai adquirir algo aí que não vai criar essa barreira, tá, gente? Porque essa barreira é meio complicado, né? Essa barreira é difícil de passar. Boa noite, Cristiane. Cristiane, é isso? Sejam bem-vindos. Tem bastante gente entrando aí. Lembrem de apertar no coraçãozinho, de compartilhar com os amigos de vocês, com os filhos, né? Também, tá? Porque muita gente precisa saber disso, tá, gente? Então, olha só. Pensem no você. Se fosse você que fosse contratar alguém, tá? Você não pensaria sobre isso também? Uma pessoa que já passou por essas dificuldades. Olha aí. Boa noite, Leide, boa noite, seja bem-vinda. Lidiane, boa noite, comecei hoje de atendente de farmácia. Maravilha, excelente curso aí, muito elogiado, gente. Curso excelente. Tanto para quem está começando a trabalhar, como para quem já está há um bom tempo. Então vamos lá. Pensem no lugar da empresa. A empresa já quer alguém que já esteja um pouco adiantado nisso, entendeu? Já tenha convivido com pessoas, já sabe trabalhar em equipe, então já está adiantada nesse processo. Porém, se tu já tiver achado outras formas, mesmo que não tenha trabalhado, né? Tiver achado outras formas aí, achou outras formas de trabalhar em equipe, de demonstrar essas qualidades, talvez tu consiga aquela vaga de emprego mesmo, sem ter experiência. Então, a gente vai passar agora pelos pontos, são 6 pontos que eu trouxe hoje, tá, gente? Deixa eu dar boa noite aqui, a Letícia, se for eu, pode chamar de Ellen. E a Cristine, tá certo, ok. Esse deve ser o segundo nome, né? Vamos lá, então. Vamos começar pelos pontos aqui. São bem importantes, tá, gente? Isso pode ajudar muito vocês, tá, gente? Vamos lá. E não esqueçam de ficar apertando nesse coraçãozinho e comentando, tá? Deixem um comentário de vocês. Deixem as dúvidas de vocês aí, porque a gente vai tirar, tá, gente? Olha só, o primeiro ponto é bem interessante, tá? Busquem empresas, olha só, busquem empresas que valorizam as competências. Vou fazer o de farmácia, muito bem, esse curso é excelente, tá, gente? Muito bom mesmo. Farmácia tem em todo lugar, né? Mas vamos lá.
Busca empresas que valorizem competências. Olha só, mas como é que eu vou achar empresas que valorizam competência? Vou dar uma dica aqui para vocês. Alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, existia sim muito essa coisa de ter experiência e faculdade, tá, gente? Isso contava assim muito, 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 muito mesmo. Mas hoje não existe mais isso, tá, gente? Claro, existem muitas empresas ainda que valorizam isso, mas não é mais generalizado. Não são todas as empresas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Apple, ela não contrata uma pessoa porque ela tem faculdade. Ela contrata alguém porque ela tem conhecimento, tá? Porque ela tem conhecimento, desculpa aí, gente. Porque a pessoa tem conhecimento e tem certas habilidades. Olha só, não é por faculdade. Vou trabalhar lá na Apple, não é porque tu tem faculdade. Não é só gente super capacitada com faculdade, mestrado, doutorado que vai trabalhar lá. Não, não é mais assim. Olha aí, terminei o meu curso de operador de caixa. Parabéns, Lídia. Que bom, show de bola. Gostando muito do curso de auxiliar de veterinário. Também é outro excelente curso, né? Nada mais ser capacitado por pessoas formadas, né? E que têm experiência na área, né? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Então, gente, não é mais assim. Não são mais todas as empresas. Agora elas já começam a olhar de uma maneira diferente. Olha só, se a Apple, que a Apple, né? Super conhecida aí, Google, né? Super conhecida no mundo todo, não contrata pessoas apenas porque tem faculdade, mas sim pelo conhecimento, pela experiência com algum determinado conhecimento que elas têm, então as empresas já começam a perceber que faculdade, experiência não é uma regra universal. Tem outras coisas que podem mover a pessoa a ser contratada. Então pensem nesse detalhe. Como que eu vou saber que as empresas valorizam competência? Google, né, gente? Google é uma ferramenta excelente. Ó, Franciele, estou fazendo curso de auxiliar de veterinário, maravilha. Boa noite, Danilo. Marcelo, estou fazendo curso de assistente administrativo. Show de bola, excelente curso. O nosso professor aí, muito qualificado. Já fiz o curso de operador de caixa, estou pensando em fazer mais um. Mete bronca porque conhecimento, tá, gente? Conhecimento é algo que só se consegue em cursos profissionalizantes. Boa noite, Cleide. Só se consegue em locais assim, né? Tá, sou doida para fazer atendente de farmácia, mas preciso de dinheiro para isso. Realmente, né? Dinheiro é uma coisa que limita a gente às vezes, né? Fazendo curso de auxiliar administrativo e tô achando ótimo. Realmente é um excelente curso, ele foi recentemente atualizado, né? Então, gente, olha só. Vão lá no Google, pesquisem. Olha aí que legal. Pesquisem, porque tem empresas que levam em consideração isso. Olha as empresas que tem na tua cidade, vai pesquisar sobre ela, o que eles acham importante. Conversem com pessoas que trabalham nessa empresa, nas empresas, e tu vai descobrir. Pode ter certeza. Tá, gente? Então, esse é um detalhe bem importante, tá? Procure empresas que valorizam competência, não só experiência. Tá, gente? Vamos lá para a próxima. Faça algum trabalho, olha só, não remunerado. Mas aí é complicado, né? Como é que eu vou trabalhar sem ser remunerado? Isso é muito complicado. Gente, vou dar uma dica aqui para vocês. Boa noite, quero participar. José, boa noite, seja bem-vinda. Terminei o curso de auxiliar administrativo, estou fazendo assistente administrativo. Tá fazendo o próximo nível, né? Curso de inglês profissional muito bom. É isso aí, parabéns, é isso aí. Tem que se desenvolver mesmo. O que acontece, tá, gente? Olha só. Às vezes a gente trabalha por um pequeno período de tempo sem ser remunerado e depois aprende a profissão e aí começa a ser remunerado. Olha só, fale aqui pra mim, comenta aqui pra mim. O que tu prefere? Ficar um ano sem trabalhar e sem ser remunerado? Ou ficar 3, 4 meses trabalhando sem ser remunerado, mas depois ser remunerado e ter um emprego, enfim, trabalhar pro resto da vida, ter um trabalho, né? E já ter experiência. O que tu prefere? Ficar um ano sem trabalhar, ou até mais, né? Porque não tem experiência, não conseguiu ali, ou trabalhar durante um pequeno período de tempo sem remuneração para depois ser contratado. Né, quando eu fiz estágio eu ganhava muito pouco, era um salário muito pequeno, mas eu preferia ganhar experiência, né, para depois eu ter alguém para me indicar, enfim, né. Como é o seu nome? Nathan. Meu nome é Nathan, gente. Tô aqui no portal, já saiu a Bruna, né, entrei eu aqui e vou ficar, né.
Se Deus quiser, por um bom tempo aí. Para ajudar vocês aí, eu vou fazer de tudo para poder ajudar vocês nessa parte de conseguir emprego, de se desenvolver profissionalmente. Podem contar comigo, tá, gente? Se quiserem deixar dicas no direct ali, eu gostaria de saber sobre esse assunto, né? Coloquem lá porque a gente quer ajudar vocês. E não esqueçam de apertar no coraçãozinho aí para essa live alcançar mais pessoas, tá, gente? Então vamos continuar. Então, às vezes, buscar ali um emprego que vai ser por 2, 3, 4 meses sem remuneração, às vezes vai te servir muito para o teu futuro, tá? Prefiro trabalhar 3 meses para ganhar experiência. Claro, com toda certeza, isso aí foi sábio, viu? Exatamente isso daí. Eu preferiria trabalhar, mesmo que fosse por pouco tempo, ganhando pouco ou não recebendo, mas tendo depois a chance de trabalhar. Então é isso aí. Vamos para a próxima. Essa aí poucas pessoas sabem, hein, gente? Pouca gente está falando sobre isso. Prefiro trabalhar por um pequeno tempo até ser remunerado. Exatamente, é isso aí. Sabe escolha. Sabe escolha, tá, gente? Porque não adianta eu querer, às vezes, ser preguiçoso e esperar que o emprego vai cair no meu colo. Isso não vai cair, tá, gente? Não tem como cair o emprego no colo, tá, gente? Vamos lá. Olha só essa dica aqui que eu vou dar para vocês, ó. Trabalho voluntário. Olha aí que legal. Trabalho voluntário está contando muito hoje no processo seletivo das empresas, tá, gente? Trabalho voluntário. O que seria trabalho voluntário? Tem nas igrejas, tem diversos locais aí tu vai conseguir, locais que arrecadam comida para as pessoas, limpeza. Então tem muito trabalho voluntário, tá, gente? Igreja tem muito, nas igrejas aí tem muito assim de ajudar pessoas necessitadas. Então isso mostra que tu tá ajudando, dá algum tipo de conhecimento para pessoas, tá? Todo tipo de trabalho voluntário. Eu fiz um trabalho voluntário lá em tal lugar. Gente, isso faz diferença. Porque o que vai acontecer? O RH, a empresa que vai te contratar, ela vai pensar, poxa, olha só essa pessoa. Ela não é uma pessoa preguiçosa, ela não está trabalhando porque não gosta de trabalhar. Ela não está trabalhando porque ela não encontrou trabalho, mas olha só, ela faz o serviço voluntário, olha que bacana, isso demonstra caráter, isso demonstra boa vontade, né, de ajudar as pessoas, e isso as empresas valorizam. Deixa eu dar boa noite aqui, Lídia, seja bem-vinda. Já apertem o coraçãozinho aí, fiquem clicando aí, porque esse vídeo tem que alcançar as pessoas, hein? A gente precisa ajudar as pessoas, tá, gente? Isso é muito importante. Então, trabalho voluntário pode contar muito, tá? E dali do trabalho voluntário, tu conhece alguém, conversa com uma pessoa e logo eu já vou vir nesse detalhe aí interessante. E aí tu pode conseguir uma vaga de emprego. Alguém ali está no trabalho voluntário, viu que tu é uma pessoa esforçada, olha que pessoa trabalhadora, não estou trabalhando, papo vai, papo vem, pum, conseguiu a vaga. Conseguiu uma vaga, conseguiu uma recomendação, conseguiu um QI. Então, olha aí, fiquem de olho, ó, gente. E essas dicas aqui são preciosíssimas para as pessoas que estão precisando, para o teu filho, para o teu amigo, para ti, tá? Que não está trabalhando ainda. Assistente administrativo dura quanto tempo de ensino? Gente, o curso de assistente administrativo ali em torno de 120 horas, eu não lembro aqui exatamente agora, tá? Tem 2 modalidades, o básico e o completo, tá? Vocês podem acessar ali o link na nossa bio. Ali tem o site oficial, clica ali no site oficial e vai ter o curso ali assistente administrativo. É em horas, tá, gente? Não é em dias. Então, quanto mais tempo tu te dedicar a fazer o curso, antes tu completa, tá, gente? Boa noite, Tamiri, seja bem-vinda. Ó, estão te ajudando. Que bom, Cristiane. Verdade, com certeza. É isso aí, isso aí. Boa noite. Consegui um curso de atendente de farmácia. É isso aí. Quem não tenta, né, não consegue. Boa noite, Marta, seja bem-vinda. Então, olha só. Vamos pro próximo agora, que é o que a gente está falando aqui também, ó. Busque qualificação. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Eu gosto de trabalhar com exemplo. Digamos, tá? Que tem ali 10 pessoas para fazer a entrevista. Vamos começar antes ainda. 10 pessoas em currículo. 10 pessoas para um currículo. Beleza, 10 pessoas enviaram um currículo ali para uma empresa e tal. Eles têm 10 currículos. Aí, desses 10, 7 não tem curso de qualificação. Estou prestes a começar o curso de livro. Maravilha, seja bem-vindo aí na live e aqui como um aluno do portal Jovem Empreendedor, né? Show de bola, que bom que vocês estão gostando da dica. Então, olha só, digamos 7 pessoas dessas 10 não tem curso profissionalizante, não tem experiência, não tem nada. O que vai acontecer desses 10 currículos?
Vão chamar essas 7 pessoas? Dificilmente. Dificilmente. Porque tem 3 pessoas dessas 10, 3 que têm curso qualificatório, tá? Tem qualificação em alguma área, tem experiência no sentido de já ter visto um curso, já ter visto algo, né? Olha aí. Mas não teria que fazer uma faculdade? Não, não precisa. Hoje em dia não é mais tão necessário, hoje em dia não é mais tão exigido. Certos tipos de emprego, sim. Por exemplo, engenheiro civil, né? Vai precisar, né, de faculdade. Mas tem muitos outros trabalhos aí, primeiro empregos aí que tu pode conseguir, até segunda, sem ter faculdade. Vou dizer para vocês. Eu consegui subir de cargo 2 vezes numa empresa que eu comecei como office boy sem faculdade nenhuma, tá, gente? Sem ter feito faculdade. Mas eu tinha curso profissionalizante, tá? Curso de informática. Então isso aí fez muita a diferença, tá, gente? Isso já há um bom tempo atrás, tá? Então olha só, mas hoje é a mesma coisa. E hoje cada vez mais estão buscando conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, caráter, buscam muito isso numa pessoa, tá? Na contratação. Então vamos voltar lá. Das 7, só 3 tinham qualificação, nenhuma tinha experiência. Olha só. Na hora de fazer a entrevista, vão chamar mais um ou outro para ver, para dar chance e tudo, né? Porém, a pessoa que já tem uma qualificação, já tem um curso profissionalizante, assim, ó, o RH vai olhar aquilo ali já com outros olhos, é um destaque no meio das outras pessoas. Eu fiz 6 meses de curso de Libras e amei. Olha aí, que legal. Maravilha, é um curso excelente, hein? Quem quer trabalhar nessa área, né? É muito importante. Então, olha só, vai se destacar no meio das outras pessoas. Ou digamos que tenha 10 pessoas ali para entrevista, uma tem curso profissionalizante. Quem que vai ser destacado aí? A pessoa que tem curso profissionalizante. Então isso faz diferença. Tu adquire experiência com o curso profissionalizante. Porque, que nem aqui os nossos cursos, eles vão trazer o dia a dia do trabalho, o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer, o que é errado, o que é ética. E isso conta já quase como uma experiência, porque isso tu vai aprender nos primeiros dias de trabalho. Mas como tu está tendo isso num curso profissionalizante, o RH sabe que tem um curso profissionalizante, eles vão saber que aí já pulou algumas etapas de uma pessoa que não tem experiência, né, gente? Então vamos lá. Outra questão aí bem bacana aí. Vou me ajudar a conseguir o curso de atendente de farmácia. Olha só, uma dica bem importante aí. Ó, tô lendo os comentários, tá? Gosto de ler os comentários para ver o que vocês estão achando. Ó, fiz um curso de auxiliar de contabilidade, gostei muito, que show! Ó, eu tenho experiência como operador de caixa, auxiliar administrativo, recepcionista, hotel. Qual curso você me indicaria para melhorar o meu currículo? Tu já tem experiência, não tem curso. Então fazer um curso aí de auxiliar administrativo, de informática, né? Se tu não sabe ainda, não tem ideia de informática, não sabe muito sobre isso, né? Mas provavelmente sabe porque tem experiência, né? Curso de auxiliar administrativo depende muito de qual função tu quer entrar, viu, Lidiane? Se tu quer trabalhar, eu gostaria de trabalhar como auxiliar administrativo, então faça curso nessa área. Auxiliar, assistente, informática, tá? Excel avançado, muito importante para essa função. Vamos continuar então? Próxima etapa. Olha aí, essa próxima etapa é legal. Olha só, faça trabalhos freelancer. Olha aí que legal, que interessante. Apertem no coraçãozinho aí que eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Apertem no coraçãozinho que eu quero esse vídeo alcançando as pessoas, hein, gente? A gente precisa ajudar as pessoas, tá? E a gente ajuda dessa forma, tá? Com o coraçãozinho vai alcançar mais pessoas. De nada, Lidiane. Depois, se quiser, conversa lá no direct, manda uma dúvida que a gente fala contigo, tá? Tô fazendo curso de auxiliar administrativo, estou amando. Que bom, Gabriel, que bom. Ficamos muito felizes com isso aí, ó. Para quem tá querendo começar agora, qual curso você indica? Gente, assim, ó, onde tem muita vaga. Operador de caixa tem muita vaga, tá? Por mais que alguns falem, precisa de experiência, com um curso profissionalizante vai fazer muita diferença, tá? Tem gente aqui, já vi mãe mandando mensagem pra gente agradecendo que a filha conseguiu passar, nunca tinha trabalhado, conseguiu passar para ser operador de caixa numa empresa porque fez o curso e adquiriu a experiência que precisava, passou de barbada nas provas, então isso faz diferença. Atendente de farmácia, gente, tem muita. Olha a farmácia, gente, cada esquina tem uma. Em todas as cidades, vaga tem demais. Mercado, farmácia, escritório, tem muita vaga. Curso de auxiliar administrativo é muito bom, tá? Para quem está começando aí, Excel, informática
digamos que tu queira trabalhar, né, nessa parte mais administrativa, né? Informática é básico, tem que ter, tem que saber, tá, gente? Então vai variar muito de onde que tu quer começar, tá? Isso vai fazer muita diferença. Exato. A administração vai precisar ter curso de informática. Precisa saber informática. E cursos ainda. Olha, fala com a gente no direct que a gente vê ainda se tem vaga, tá, gente? Mas tem vaga para o Brasil todo. Só que às vezes ela se limita a algumas cidades, né? Mas verifica ali no direct com a gente que aí a atendente vai poder te ajudar, tá? Vamos lá então. Freelancer, trabalho freelancer. O que seria isso? Tu não é contratado, certo? Não tem. Tu recebe sim, tá? Freelancer tu recebe. Mas é um trabalho pequeno que tu fez para alguém, fez ali uma planilha de Excel para alguém, para ajudar na finança, e aí cobrou um valorzinho. Sabe de informática, foi ali ajudar uma pessoa. Faz planilhas. Então tem vários. Design, né? Eu faço uns design para algumas pessoas. Digamos que eu quero trabalhar numa agência de design gráfico, né? Uma agência de publicidade. Faço trabalhos freelancers, tem muitos sites que tem trabalhos freelancer, pequenos trabalhos que pode fazer, ser remunerado e adquirir experiência. Olha aí que legal. Então isso vale demais, tá? Tem muitos sites. Se tu pesquisar no Google, tá? Bota lá no Google trabalhos freelancers, vai ter muitos sites. Por exemplo, tem o Orkana. Orkana é um site que ali tu vai te cadastrar, vai fazer o teu cadastro, vai botar o que tu sabe, o que tu poderia fazer e aí vai começar a fazer alguns trabalhos freelancer. Então, gente, ó, muito legal. Atendimento é ótimo, acho que o curso é melhor ainda. É muito bom. O curso de atendimento de farmácia é excelente. Como conseguir trabalho com Libras? Olha aí, bem disso aí que eu tô falando. O Orkana, gente, bota que tu tem experiência com Libras, tá? Entra em vários sites de freelancer, bota que tu tem experiência com Libras e quem sabe vai aparecer alguma vaga para ti. E aí a gente vai para a próxima agora. De onde? Portal aqui do Rio Grande do Sul, tá, gente? Nós estamos aqui do Rio Grande do Sul, mas nós temos equipe no Brasil todo, tá? Vendedores e a nossa equipe mesmo agora tem no Brasil todo, tá, gente? Então, estamos disponíveis aí no Brasil, queremos ajudar o Brasil todo, tá, gente? Por isso que o portal tem crescido muito. Depois do trabalho freelancer, aí vem uma questão bem interessante, ó. Networking, tá, gente? O que é networking? Que negócio é esse, né? Que network, né? Se ouvem muito falar, né, de network, não deixe de apertar o coraçãozinho aí. Que essa dica é muito importante. Eu já meio que dei uma pincelada agora há pouco e agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Networking, gente. O que seria isso, tá, gente? Mais cedo ou mais tarde, tá? Tu que precisa de um emprego, saiu de uma empresa, precisa começar a trabalhar agora, não tem experiência, precisa de um trabalho. Network seria conversar com pessoas, tá? Sobre determinados assuntos, pessoas da tua faculdade, pessoas do teu curso que estudam contigo, da tua escola, amigos de pais, tu tá num trabalho voluntário e aí tu conversa com as pessoas, amigos, pessoal da igreja, pessoal do futebol, do vôlei, enfim. Hoje em dia até do Free Fire lá, dos jogos de tiro, precisam saber se tu vai trocando uma ideia com essas pessoas, vai contando o que tu sabe, o que tu tem de experiência, o que tu sabe fazer e tal, como que tu se tu tem caráter, enfim. Nessa conversa que tu vai tendo com as pessoas, tá? O que acontece? Alguém fica sabendo de uma vaga que encaixa com o teu perfil, vai lá, o que acontece? Tu é indicado, te ligam e tu é contratado. Então, networking seria basicamente isso aí, conversar com as pessoas, dialogar, trocar ideia e trocar experiência. E aí o que acontece? Vou contar para vocês. Meu terceiro trabalho, ó, eu trabalhei primeiro como office boy, depois eu trabalhei na produção de uma empresa lá, trabalhei no pesado. E aí, no terceiro trabalho, eu pedi demissão porque eu tive algum problema aqui, que eu tinha um problema de infância, né? No terceiro trabalho, então, ó, a gente já vai acabar a live, tá, gente? Eu vou dar uma dica bem importante daqui a pouquinho e a gente vai encerrar, tá? E aí, eu fiquei sem trabalhar, só que o que eu fiz? Eu contei para as pessoas da igreja que eu frequentava. Contei para elas e tal, ó, eu tô precisando de trabalho, tô procurando trabalho. O que aconteceu? Uma dessas pessoas ficou sabendo de uma vaga, também de office boy, já tinha trabalhado como estágio, né? Como office boy. Consegui essa vaga de office boy.
Olha aí, e foi muito bom, fui recomendado, isso já facilita muito porque eu fui recomendado por alguém, né? Então consegui a vaga e foi excelente para mim, porque eu trabalhei alguns meses de office boy, fui promovido a auxiliar logo em seguida, administrativo, e logo mais fui assistente financeiro. E isso foi em menos de um ano, gente. Então, graças a uma indicação, networking. Aprenda essa palavra aí, networking, isso é muito importante. Pesquisem mais também lá no Google sobre isso, que é importante. E dá uma olhada também nas postagens, nas lives anteriores que vão falar sobre esse assunto. Qual o curso que está dando certificado? Aqui no portal, todos os nossos cursos dão certificados autorizados pelo MEC, tá? Todos, sem exceção. Terminou o curso, completou ele, fez as provas lá, passou, tudo certinho, tá? Ah, e outro detalhe, tá, gente? Quando eu falo prova, tem gente que tem um pouquinho de medo, de receio, né? Mas as provas aqui do portal tu pode refazer quantas vezes for necessário, sem pagar taxa, sem nada, até tu passar e aí conseguir emitir o teu certificado. O que seria um Office Boy? Office Boy é uma função bem inicial que botam, na maioria dos casos, meninos, né? Vão ali para fazer serviço de banco, cobrar clientes, levar documentos de um escritório para outro, tá? Você vê muito isso no centro das empresas aí, fazer pagamento em bancos. Sim, o curso tem prova, tá, gente? Mas tu pode refazer a prova quantas vezes precisar até passar, tá? Porque o nosso trabalho aqui não é ficar cobrando valores, nem ficar atrasando a tua formação, tá? Então, todos os nossos cursos aqui, fez a prova, não passou, dá uma revisada de novo e pode fazer a prova de novo, tá, Valdiane? Olha só, então isso seria mais ou menos trabalho de office boy, tá? Muitas pessoas começam nas empresas com esse trabalho, tá? E aí, às vezes a empresa te dá alguns trabalhos administrativos para ver como é que tu te saindo bem, tu acaba sendo promovido, que foi o que aconteceu, né? Eu tinha alguns trabalhos administrativos que eu fazia e aí eu executei muito bem, aí, né, os meus superiores viram potencial, né, aí, e aí logo fui promovido para auxiliar. Viram também que eu atendia muito bem os clientes, por isso que é importante, mesmo que a nossa função seja pequena, seja uma função mais mediana, a gente executar muito bem feito, porque sempre tem alguém de olho na gente. Sempre tem alguém de olho na gente. Então vamos lá. Profissões que não exigem experiência, tá, gente? Não quer dizer que algumas não vão exigir, algumas empresas não vão exigir, mas em muitos casos elas não exigem, tá? Um detalhe bem importante, tá? Esses trabalhos temporários, vagas temporárias que vocês veem aí antes do Natal, antes da Páscoa. Ó, gente, tá chegando a Páscoa, vai aumentar as vendas, então tá na hora aí de tu correr atrás e venda aí, porque vai conseguir, muita gente vai conseguir vaga temporária e tem gente que consegue temporário e depois é efetivado e fica para sempre. Ou pelo menos já adquiriu experiência, já passou por aquela etapa, né, da experiência que a gente tá conversando aqui. Conseguiu estágio com o curso de auxiliar administrativo daqui do portal. Olha aí que maravilha. Que bom, show de bola, que bom mesmo. Ficamos muito felizes que tu conseguiu essa vaga aí. Então vamos lá. Vagas temporárias, vendedor, né? Vendedor de loja, vendedor, né? Nessas vagas temporárias tem muita vaga aí para quem não tem experiência. Auxiliar administrativo, assistente não, que já é no caso, uma etapa superior, né? Atendente, tá? Qualquer tipo de atendente de farmácia, atendente de loja, enfim, muitos aí conseguem sem experiência, tá? Auxiliar de produção, no começo ali, a primeira iniciação na produção ali, muita gente consegue sem vaga, e é aí que vocês vão fazer uma diferença nos cursos profissionalizantes, no que vocês fazem, em coisas que vocês já trabalharam aí, sei lá, com o pai, com o amigo do pai, sei lá, até mesmo ter trabalhado como servente de pedreiro vai fazer diferença, tá, gente? Recepcionista consegue também, tá, gente? Recepcionista se consegue, muitas recepcionistas começaram ali como primeiro emprego, tá? E estão indo vão subindo de cargo e aí tá sempre abrindo vaga. E atendente de restaurante, tá? Tem também garçom, algumas também como garçom ali como primeira experiência também tu consegue, tá? Então são essas aí. E a gente vai encerrar a live, tá, gente? Porque já deu muito tempo, já passou bastante tempo aqui. Gostei de conversar com vocês, quero que vocês continuem participando. Fiquei muito contente que vocês participaram, tá? Apertem o coraçãozinho aí, tá? Pro Instagram saber que vocês gostaram da live, tá, gente? E compartilhem, tá? A gente vai salvar essa live,
ok? Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, porque é muito importante, tá? É muito importante elas saberem essas informações para que, né, a gente consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, até a próxima quinta-feira. Recadinho importante, semana que vem a gente tem sorteio das pessoas que já compraram um curso aqui do portal e compartilharam nos stories, tá? Semana que vem a gente tem sorteio e live. Segunda-feira a gente já vai colocar aqui, vamos postar aqui no portal, ali no feed, já vamos postar os assuntos das próximas lives, então fiquem atentos, tá? Então, boa noite e até a próxima.